Chama Brasil, aí cê vai gritar. Com MC Bela, chicas, rouba a escala. Teu time e manda bem no cartola. Se liga no puff, vai me dar na hora. Salve galera, vamos aí para a oitava rodada. Hoje o nosso vídeo de valorização e apresentação de um time aí para vocês para valorizar. Hoje eu tô com uma camisa diferente, uma camisa que foi graciosamente dada para mim pelo Márcio Potiguar, do time Olho d'Água, tá? Que vai indo muito bem, né? Obrigado, Márcio. Outra coisa que eu também tenho que falar, né? Que é agradecer aí e dar um salve para o Caioba Tricolor, ou Caio Tricolor, que também tem me seguido e me dado bastante apoio. Valeu, obrigado a vocês aí. Vamos aí para nossas apresentações. Vamos começar com o nosso desempenho, claro, né? O time de valorização, né? O nosso desempenho foi de 13,94 de valorização. Nosso time, né, para valorização até que foi muito bem, né? Mitou com 112 pontos. Está com um total aí de 549,15 pontos. E é um time que a gente faz para valorizar, né? Com 173,48 cartoletas. Ou se o nosso time principal tivesse isso, dava para fazer muitas mitadas. E no geral nós somos bem, né? Mitamos praticamente com quase todos os nossos times. Então agora eu vou para o time de valorização. Eu escolhi o Cássio, né? Tem um motivo de eu ter escolhido o Cássio. Mas nós temos aí vários goleiros bons para valorização. O Gabriel Brazão é um dos que tem melhor chance de valorização. Só não sei se ele tem tantas defesas. E não dá para confiar 100%, né? Que o Santos vai segurar o SG. Mas a previsão de pontuação dele é de 5,1. Aí você tem o Léo Jardim jogando fora de casa, não é muito viável, com certeza deve fazer defesas, né? Mas não é um goleiro que a gente possa confiar 100% aí para essa rodada. O Vasco fora de casa está levando muito gols. Aí você tem o Walter, né? Mas o Walter são 2 jogos. É claro, contra o Corinthians ele deve fazer algumas defesas aí, né? Mas não acredito que segure o SG também. Então, pouca valorização. O John é o mesmo caso, só que já precisa de mais para valorizar. A previsão dele é de 4,8. Eu acredito que um jogo entre Botafogo e Internacional tem tudo para gols de ambos os lados. O Antony, muito mal, tem levado gols, acredito que leve gols. Deve fazer suas 2, 3 defesas, é muito pouco para valorizar. O Rafael jogando com São Paulo é clássico, a gente foge, porque a tendência de valorização dele é muito barata. E eu gosto do Cássio, tá? Por quê? Porque o Cássio tem uma boa probabilidade de segurar um SG aí contra o Sport, mesmo jogando fora de casa, né? São 30% de probabilidade, eu acho até que mais do que isso, e pode dar uma valorização. O Cássio costuma fazer, em média, 3 a 4 defesas por jogo, mesmo levando gols, tá? Então, a gente vai aqui mostrar a probabilidade do Léo Jardim. A ele, ó, como mandante, como visitante, ele entrega muito pouco. Então, não é porque ele está custando pouco que significa custando pouco, porque ele está precisando de pouco para valorizar que ele vai valorizar. A mesma coisa, a gente vai falar do Antony, né? O Antony também fora, ele costuma fazer 3 defesinhas aí, ó, mas jogos fora dele, a média é 2 pontos, 2 pontos e meio, 1,6, só em um jogo que ele fez 6,3. Então é outro goleiro que engana a gente por estar barato. Aí nós temos o Brazão, que em casa também não tem entregue muita coisa, tá? A média dele é 4, né? Então, uma média de 3 defesas pelo menos, ele deve entregar aí nesse jogo contra o Ceará, né? O Ceará realmente exige um pouco mais de goleiro. Mesmo que leve gols, a chance dele valorizar ainda é boa. O Rafael que eu falei, Gustavo, né? Contra o Fortaleza, eu acho que é muito
vamos dizer, precoce a gente fazer. O Vault fez apenas um jogo, então não dá para sentir ele ainda, né? Seria coisa, precisa de 3 para valorizar, eu acho muito arriscado. O John, né? Não chega em casa aí, não costuma entregar muito, né? Ó, 3 se levar gol é perigoso. E aí você tem o Cássio, que tem feito bons jogos aí, em média 3,8, 6,8, 6,3, 11. Então, mesmo ele precisando de 4,15 para valorizar, eu acho que o Cássio ainda tem uma probabilidade muito grande. A média esperada dele é de 7. Então, eu preferi escolher o Cássio, mas o Brasão é uma ótima opção também para a rodada. Aí vamos agora aqui para os nossos zagueiros, né? Agora que eu vi aqui, né, a janelinha não tá legal para vocês dessa, né, não consegue ver tudo. Aí, agora melhorou. Zagueiros, temos Luiz Gustavo do Vasco, mas Vasco fora de casa é o mesmo caso. Igor Rabelo, não gosto muito, mas para valorização é um cara bom, né? Precisa de 1,9. Se conseguir segurar o SG contra o Fluminense, vai fazer uma pontuação boa. Davi Luiz, eu acho muita falta, apesar que pelo Fortaleza também é uma boa opção aí de valorização. Léo Ortiz do Flamengo, chance de SG, precisa de 1,9, 2 pontos aí, a chance de valorização é 3 e a chance de SG é de 52%. Ricardo Davi do Botafogo, eu tô fora. Lucas Alter do Vitória, precisa de pouco, pode ser uma opção interessante aí, tá? Porque o Vitória pega o Vasco tá muito ruim, então com isso pode ser que ofereça algumas pro Arcanjo, né? Pra zaga, e o Lucas Alter é uma boa opção também de valorização. Do Santos, o Gil eu correria. O João Silva do Sport, pelo confronto, eu também correria. O Vilauba do Cruzeiro, com a chance de SG, pode muito ultrapassar essa pontuação de 3,9, precisa de pouco aqui para valorizar. Aí nós temos o Léo Pereira também, uma opção boa de valorização, somente com a possibilidade de SG, né? A pontuação de 4,3 pode até subir mais do que isso e tem uma média boa aí. Outro cara bom para valorizar também é o Jair do Botafogo. Mesmo levando o gol, ele precisa de 1,9. Se ele fizer 2 desarmes, ele já atinge a pontuação necessária aí, tá bom? Nós escolhemos de zagueiros Vilauba e Léo Pereira. Então vamos aqui para os nossos zagueiros. Léo Pereira tem uma possibilidade boa, em casa fez 8, 5,5, 5,5. Para quem precisa de 2, realmente é uma entrega muito provável de valorização. Pontuação esperada por cartomante é 6,9, valor esperado de valorização de 0,89. Costuma, como mandante, ter uma média de 6,4. Então, o Léo Pereira foi por isso a minha escolha. O Jair, que nem eu falei, também é uma boa escolha aí para a rodada, tá? Tem uma possibilidade de 5 pontos. Se segurar o SG, isso pode aumentar, mas também tem possibilidade. As duas últimas vezes que jogou em casa fez a média de 7,3. Então é um cara que também é bom de valorização, precisa de pouco para valorizar. Zé Ivaldo dos Santos é muito arriscado pela quantidade que ele precisa de valorização. O Marlon do Ceará também está super valorizado. Júnior Alonso precisa de muito. Se levar um gol do Fluminense, ficaria muito fora aí da rodada. Quem eu vi aqui? A mesma coisa o Jamie, o Kuskevich. Também é uma aposta. Se segurar o SG, com certeza faz mais do que 5,9. Aí você tem o Léo Ortiz, que também é peça boa para quem não tiver cartoletas, né, e precisar aí. Ele tem uma média esperada de 3,4. Se segurar o SG, ele costuma fazer aí seus 5, 5 e pouco. Vai valorizar também. Léo Pereira, eu acho melhor do que ele. Quem mais que a gente pegou aqui? Santiago, eu acho que esses são os melhores, tá? Eu falei do Igor Rabelo. O
O Igor Rabelo, como não tem estatística, tá? Fica muito difícil de você confirmar. Tá? A pontuação esperada dele é de 3,58. Se segurar o SG, sim, pode trazer uma boa vantagem. E o Lucas Alter também está muito bom de valorizar, precisa de um ponto, um desarme que ele faça já resolve. É que em casa ele não entrega grandes pontuações, tá? A pontuação dele entrega costuma ser baixa. Se segurar o SG, ele pode atingir mais de 3 pontos. Aí, se ele segurar um SG aí, chegar aí nos 5 pontos, vai valorizar bastante. Então, isso é para times de valorização. Aí agora a gente vai para os nossos laterais. Vamos lá para os laterais. Bons de valorização. Raul Cáceres precisa de muito pouco para valorizar. É uma peça, mas não entrega muito, né? Bruno Pacheco do Fortaleza, uma peça interessante, tá? Precisa de 2,3, tem uma possibilidade de 6,5, porque o Fortaleza tem chance de segurar o SG de 45%. Então, é uma boa. O Aderlan dos Santos, com 50% de chance de segurar o SG, se segurar o SG, entregaria uma pontuação muito boa, tá? Mas o Santos costuma levar gols. E o Ceará não é um time bobo, né? Então a gente tem que ver o confronto também. O Wesley do Flamengo, sim, tem 2,9, precisa de probabilidade de 7 pontos aí para a rodada, com a probabilidade de 52% de SG, é uma ótima peça que a gente tem aí para fazer. Tanto ele quanto o Alessandro, apesar que o Wesley está melhor que o Alessandro. Gosto do Jamerson também, do Vitória, que precisa de 2,8, existe uma boa probabilidade de fazer 6 pontos Jamerson, principalmente em desarmes, eu acho que ele pode ser uma boa também para valorização. Quem mais aqui para baixo? Não, Lucas Ramon não. Reinaldo do Mirassol é uma aposta. O Mirassol deve levar gol, mas o Reinaldo precisa de 1,6. Normalmente entrega bastante finalizações ao gol e tem chances de gols aí, porque é o batedor de falta, é o batedor de pênalti, né? E o Corinthians é o rei de fazer pênalti. Então, se acontecer, seria uma aposta fora da curva muito boa. Outra aposta boa é o Kaique do Cruzeiro, precisa de 3,5. Existe possibilidade de SG, a pontuação dele deve ficar em torno de 5,7, 6 pontos. Então, esses são os meus mais prováveis aí que eu vejo bons para valorização. O nosso que nós escolhemos aqui no nosso time foi o Kaique e o Wesley. O Wesley a gente já mostrou para vocês. Por aqui ele vai em casa 5,1, 15,5, tá? Pontos cedidos aí, que o Bahia cede, 9 pontos. Então é um cara excepcional aí para valorização. A média dele é 10, ele está aprovado de coisa, ele pode valorizar até 1,5, tá? É uma valorização muito boa aí, mesmo para quem está em liga clássica e precisa de cartoletas. O Jamerson também costuma entregar boas pontuações em casa, né? 2,6, 7,9, 9,7. Como mandante tem uma média de 6,73 e está esperado aí 6 pontos para ele. Também é uma ótima peça aí para valorização e mesmo para quem quer jogar direto. Escobar já não, Juninho Capixaba não, Diego não. Aí nós temos aqui o Kaique Bruno, que tem um potencial bom, tem uma média boa tanto dentro quanto fora de casa, só uma vez fez abaixo de 4, normalmente é acima de 5, ó, tem uma média muito boa para valorização e a chance de SG, tá? A valorização esperada dele é de 7, a média é de 6, quer dizer, dá para valorizar quase uma cartoleta aí, se segurar o SG. Daqui, Bernabé, Cuiabano, porque muita gente está falando de Cuiabano. Cuiabano dentro de casa costuma entregar. Ele é lateral, mas vai jogar como meio. A média esperada dele é de 6 pontos. Então, ele também é uma opção aí, mesmo para quem está jogando Liga Clássica, uma opção boa para valorização. Natanael tá caro para valorização.
O Mancuso, se segurar o SG, pode ser interessante. Se não segurar o SG, não dá para confiar. Mas se segurar o SG, também é um lateral que, para a Liga Clássica, é interessante, que também tem probabilidade de não desvalorizar, e sim valorizar. Os do Palmeiras estão tudo caro, e eu acho que é por aí que a gente para nos laterais, né? Lucas Ramon contra o Corinthians eu não vejo. Mesmo o Aderlan também tem pouca probabilidade, ó, a média esperada dele é muito baixa, então eu acho que o Aderlan está completamente fora. Temos o Bruno Pacheco, que é interessante, apesar de também não ter uma média muito alta. Mesmo assim, ó, segurar o SG5 ainda valoriza para quem quiser ir com Fortaleza também nas ligas clássicas. É uma opção aí de lateral que não perde dinheiro. Vamos para meias. Vamos aqui para os nossos meinha, né? Meio-campistas. Então aí, meio-campistas. Lucas Moura seria bom para valorizar, mas a gente não sabe se ele vem, ainda está voltando de lesão, meio perigado. Lucas Sacha, uma ótima opção de valorização. Fortaleza tem vantagem aí em cima do Juventude. É bom desarmador, né? Entrega sempre uma média básica boa, tem uma previsão de 6 pontos aí. É um interessante aí do Fortaleza para você ter. Tanto ele quanto o Martinez. Só que o Martinez tem uma probabilidade menor de pontuação. O Sacha é melhor. Vila Santos do Grêmio, é assim, é um jogo mais complicado. Então eu também estou fugindo um pouco do Grêmio aí, porque o jogo dele é complicado. Matheus Roseto também precisa de pouco para valorizar, mas não costuma entregar muito. O Santos Ricão, uma coisa. Vitória, Mateuzinho, tá? Ótima opção de valorização, precisa de 3,5. O Vasco entrega bastante para meio-campista, provisão de 5,4 pontos. É uma opção boa aí, principalmente para quem está jogando em Liga Clássica, de não perder cartoletas. Do Corinthians, não vejo. Gabriel Bontempo seria uma boa, mas se viesse, a gente não sabe. Emiliano Martinez do Palmeiras, é tudo fora. Christian, tá? O Christian do Cruzeiro, uma opção interessante para valorização, precisa de 2,3. Joga como meia, mas está jogando como atacante no Cruzeiro. Probabilidade de ponto dele é 3. Costuma fazer gols nos seus adversários. Uma opção interessante. Luca Ferreira é dúvida, Maicon não vejo, Hugo Moura também não vejo, Bernal, Rivera, Cristal, Danielzinho. Esses são. Eu queria achar onde é que está o Rubens, né? Porque o Rubens eu acho que ele até está caro, mas tem opção de valorização, né? O Rubens precisa de muito. Para valorização não é interessante, galera. Então nós escolhemos Mateuzinho, Lucas Sacha e Christian, tá? Então esse foi os nossos escolhidos aí para valorização. Então nós temos Antônio Marques, já falei com vocês, Lucas Silva, Martinelli, Acevedo. Aí vocês falam assim, mas por que que esse está precisando de menos? Está precisando de menos. Mas não é só isso que conta. A previsão dele esperada é muito pouca. Mesmo ele precisando de 1,36, ele corre o risco de negativar. O Fortaleza, o Matheus Roseto, já nem tanto, mas não entrega também muita pontuação. A média dele é 2 pontos esperada aí, a média dele é de 1,5. Então é uma valorização muito baixa quando a gente falar de chegar aí no Lucas Sacha. Emanuel Martinez, tá? Tem entregue poucas pontuações nas últimas rodadas. A média dele esperada é 3, né? A média de mandante é 2,9. Então, ele não é assim que ele não seja bom para valorizar. É bom para valorizar, mas não o suficiente para você ganhar uma pontuaçãozinha e valorização. O Christian já tem uma média melhor. Como mandante, ele não tem. A média esperada dele é de 1,57. Como eu estou acreditando nele, não tenho como, eu estou acreditando nessa pontuação. Não é a melhor aposta de valorização. Tá?
Quem mais aqui? Iago Pikachu. Seria uma aposta muito mais interessante, tá? Se ele viesse para o jogo, eu também não sei. Então, aqui, ó, pela a média esperada de valorização dele é até negativo. Então, a gente tem que fugir disso. E o Mateuzinho, ó, o Lucas Sacha, que foi o que eu escolhi lá. O Lucas Sacha tem uma pontuação esperada de 6, tá? Uma média como mandante de 5,26. Você vê que ele fez uma vez só 1,8 e lá fora 2, mas nos outros jogos que jogou fez pontuações altas. Então pode ser uma valorização super interessante, como a do Mateuzinho também, tá? O Mateuzinho costuma entregar como mandante 7 pontos. Pela fragilidade do Vasco, eu acredito que ele vai entregar esses 5 pontos aí a mais. Se fizer gol, ainda valoriza muito mais. Então, o Mateuzinho é uma opção muito boa. Se a gente for pensar em matéria do Christian, que não tá, é que eu quero ir com alguém do Cruzeiro. Mas teríamos outras opções interessantes, tá? Para a rodada aí. Vamos ver aqui quem mais que a gente poderia. O próprio Emiliano Martinez, tá? Pode ter uma valorização melhor do que o Christian, mas não sei se ele vem para o jogo. Gans fora de casa, tô fora. Vila Santos fora de casa, dentro de casa contra o Bragantino, costuma entregar uma média bem boa e interessante aí para a valorização, né? Se vier para o jogo, eu acho ele até melhor do que o Christian, mas está custando 10 cartoletas, tá? Quem mais aqui que a gente pode falar de meia? Não tem muito mais para falar aqui meia aqui para baixo, que aqui já estão todos caros. Os meias baratos para valorização estão em cima, tá? E é o que tem para o momento aí, é esses aí. Então eu fiquei com o Mateuzinho, Lucas, Sacha e Christian. É claro que a gente tem jogadores de ponta que podem entregar uma pontuação muito melhores que eles, mas a gente, nosso foco aqui é a valorização. Vamos para os atacantes. Vamos aqui para os atacantes. Atacantes. Breno Lopes é uma das opções muito interessantes para cá, tá? Uma porque custa pouco, né? Mínimo de valorização dele está baixo e a previsão de valorização dele está alta. Aí você tem o Lucero, que seria mais, mas o Lucero pode ser que não venha para o jogo. Como a gente vai ter a escalação com antecedência, né? Se ele vier para o jogo, é uma opção 0,6. Qualquer finalização que ele der no gol, uma ou duas, ele já está valorizando. Então, uma opção super interessante, só que custa barato demais. Para colocar ele, vai ter que colocar o Breno Lopes como reserva de luxo, tá? Flaco Lopes, você não sabe se vem. Bruno Henrique tem jogado meio tempo, pouco minutagem, não coisa. Tiquinho não deve vir para o jogo. Rony, ótima opção, tá? Precisa de 2,1, se fizer 2 chutes, a gol tem uma média razoável. 5,2, com o Hulk de volta, o Rony tem mais liberdade para correr entre os zagueiros, né? O Hulk também é um cara que passa e enfia muitas bolas por ele, então aumenta a chance de gols dele. Luiz Araújo é coisa. Facundo Torres, do Palmeiras, não está entregando muita coisa agora nos últimos jogos. O Eric precisa de pouco, mas também não entrega muito. Igor Jesus, uma ótima opção para valorização, tem chance de gol, entrega uma média maior do que essa de 5,1, tem uma probabilidade de 7 pontos. O Sacha, um bom reserva de luxo para valorização também, só de 2,4, de repente não fez gol na outra rodada e desencanta nessa. O Christian do Mirassol não gosto, o Ângelo Romero, David Washington, não dá para cravar nada, Pedro Raul tá péssimo, André Silva contra o Palmeiras, fica com o pé atrás, apesar de estar muito bom para valorizar, mas você não sabe, é Palmeiras. N Valência, Nuno, Keno, Ademir, é isso aí.
E aí você tem os mais caros, né? Que é o Pedro, precisa de 9,6, a previsão é 8,9. mas isso aqui, quando a gente for aqui para cartomante, a conversa é outra. Então, ó, Igor Jesus precisa de 5,6. A previsão dele em casa, a média dele comandante é de 12. A previsão de pontuação dele é 9,41. E ainda a chance de valorização. Então, Igor Jesus, independente se ele está caro ou não, tá? Ainda é uma aposta boa de valorização, que a chance aumenta. A mesma coisa acontece com o Pedro. Tá caro? Pô, precisa de quase 10. Como que você vai valorizar com ele? O Pedro tem entregue como mandante 20,35, pontuação esperada de 12 pontos. Não pode valorizar muito, mas é uma opção boa de ataque aí, mesmo quem está em Liga Clássica não vai perder muito aí se for com o Pedro. O Christian Oliveira é forte, então o outro Christian contra o Corinthians é mais difícil. Maralha contra o Corinthians também. Caio Jorge precisa muito, não dá para apostar nele, mesmo ele tendo uma média básica, né, fora, dentro de casa ou fora de casa, não dá. Ele teria que fazer pelo menos 2 gols aí, pode acontecer, difícil. Arthur não entrega, Eric não entrega, Edson Carioca era uma opção até que razoável, tá? Mas não sei se vem para o jogo. O Corinthians entrega muita para atacantes, né? Então, ó, 6,2, né? Deixa eu descer aqui, que aí não deu certo, né? Você não consegue ver. Deixa eu olhar aqui que eu não vi isso também. Então, ponto. Vamos arrumar isso aqui para vocês poderem ver, né? Senão, como é que fica? Pronto, assim eu sei que vocês vão ver sem tudo. A pontuação esperada dele é de 6 pontos. Então é um cara interessante para a rodada. Tem chances de gol contra o Corinthians? Existe sim a chance. O Jamerson já não gosta, o Coelho. Lucero, né? Esse aí, se vier para o jogo, a chance de valorização cresce, porque ele tem uma pontuação aí de média de 3, 4 pontos. Se fizer gol, então estoura de pontuação. Mas será que vem para o jogo? Não está provável. O André Silva contra o Palmeiras é arriscado. Facundo Torres contra o São Paulo é arriscado, né? Yuri Alberto não dá valorização. Rony tem chance de valorização e uma chance boa de valorização, né? Ele tem como mandante aí uma média de 5, 3, então pode nos render aí de 0,30 se fizer gol, né? Se fizer um gol nesse jogo, rende mais de 1,30 aí. Então, para quem tem time de valorização, é uma boa. Quem mais? Alisson, o Hulk está fora para valorização. Acho que para valorização bons mesmo é esse, né? E o Bruno Henrique, aquela aposta fora da curva, apesar de não estar entregando nada, ó. Está entregando menos de um ponto aí por rodada. Então, mesmo ele estando barato, não significa que ele é bom para valorização. Eu gosto mais do Breno Lopes do que do Lucero. O Breno Lopes sempre faz uma pontuação média aí. Então, eu tenho uma pontuação esperada de 4 pontos, pode render mais até que o Lucero aí, porque entrega mais coisa, além de gols, né? Pode entregar outras coisas. Então, aqui ficou o nosso time. Rony, Pedro, Igor Jesus, Mateuzinho, Lucas Sacha, Christian, Wesley, Léo Pereira, Vilauba, Kaique, Bruno, Cássio e o Thiago, que é o técnico mais propício aí para valorização e com chance de vitória ainda em cima do Vasco. A chance dele fazer mais de 2 pontos é muito grande, é o melhor técnico. E o Gabriel Brazão, Gemerson, Igor Rabelo, Emanuel Martinez e Eduardo Sacha são os reservas de valorização. Então agora eu vou apresentar para vocês um time do canal, tá? O time 1, o outro amanhã, na live de amanhã. Provavelmente a minha live de amanhã vai mudar para as 8 horas, tá? Já que eu não vou ter live desafio, vai ser hoje, então a gente vai mudar para amanhã a live. Então esse é o time
do canal. Caio Jorge, Yuri Alberto e Hulk. Reserva de lucro, Igor Jesus. Rubens, Christian Arrascaeta. Wesley, Léo Ortiz, Vilauba, Kaique. Cássio e Juan Vodia como técnico. Na reserva, Gabriel Brazão, Lucas Ramon, Igor Rabelo, Iago Pikachu e o reserva de luxo, Igor Jesus. E é isso aí, galera. Uma boa sorte para vocês, que vocês consigam fazer suas valorizações, que seus times de Liga Clássica consigam pontuar e também valorizar para vocês poderem ir em frente. Então, até a próxima, se Deus quiser. Vida Católica ao Brasil, aqui cê vai gritar. Com MC Mela, chicas, bomba, escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no tufi, vai me dar.